Bom dia, amados irmãos. Deus seja louvado por mais uma oportunidade de abrirmos a bendita palavra para que nela meditemos. Palavra inerrante, palavra que veio do coração de Deus para todos nós. Palavra que nos ajudará nesse tempo e nos introduzirá com segurança na eternidade. Daí o fato de que somos instruídos a permanecermos na palavra, ainda que seja com sacrifício das nossas próprias vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo nos amou de tal maneira que Ele se deu por nós voluntariamente. E Ele espera que nós o honremos, dando a nossa própria vida, se for necessário, a fim de que o nome dEle e a sua palavra permaneçam, ainda que os homens, o mundo, está rejeitando de maneira forte a palavra e o Deus da palavra. Todavia, nós que amamos a Jesus Cristo, vamos permanecer firmes, com as nossas vidas postas na palavra e a palavra em nossas vidas. Foi o que estava acontecendo com os leitores de Pedro. As épocas mudam, a história anda, mas muitos dos acontecimentos parecem que se repetem. Alguém afirma que a história não tem volta. Eu não creio que seja assim. No primeiro século, a igreja foi altamente perseguida, massacrada. Os inimigos eram fortes, porque a perseguição vinha exatamente do governo, do soberano. E o povo entrava exatamente nessa esteira para perseguir a igreja do Senhor Jesus. Então Pedro escreve essa carta para dar esperança àqueles que estavam sendo perseguidos, a fim de que eles não fracassassem no testemunho da fé deles em Cristo Jesus. Daí a razão dessa carta ser uma carta de esperança para aqueles irmãos da Ásia Menor, ao tempo em que João escreveu, e também para nós, que estamos sob fogo cruzado, sob o mundo que jaz no maligno, o mundo que despreza profundamente a palavra. Mas uma coisa importante, irmãos queridos, nos quarteirões dos séculos, o primeiro século, o segundo século, estamos no século 21, a igreja permanece firme pela graça de Deus. Ninguém vai destruir a igreja. Nero tentou fazer isso, e todos aqueles monarcas tentaram fazer isso. Na cruzada, milhões de pessoas foram mortas. E a igreja sempre continuou. Os eleitos do Senhor estarão seguros e a igreja há de avançar. Nada vai conseguir parar a igreja, ainda que tentem, mas não conseguirão, porque Jesus Cristo já declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que nós continuamos estudando a carta de Pedro, a carta de esperança aos irmãos sofredores, espoliados,
maltratados, peregrinos, forasteiros. E Pedro então os aconselha a que permaneçam na fé. O texto que nós vamos ler, 1 de Pedro, capítulo 3, os versículos 15 e 16. Essa porção pequena da palavra, mas que tem muitas coisas boas para os nossos corações. E vamos então proceder à leitura. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Os irmãos sabem que nós já trabalhamos até aqui o verso 14, e Pedro começa dizendo, pelo contrário, seguindo exatamente o que ele havia dito anteriormente. Ele continua dizendo, pelo contrário, verso 15, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Esta palavra de Pedro apóstolo. No começo do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou uma noite inteira orando para que Deus, o Pai, lhe desse os 12 discípulos. Depois de uma noite de oração, ele os escolheu e os chamou. Dentre eles estava Pedro, apóstolo. E Jesus, naquela ocasião, falou-lhes, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Porque Pedro e os seus companheiros tinham uma empresa de pesca. E Jesus agora vai dar-lhes uma nova direção. E seriam pescadores, mas pescadores de almas. E Pedro então começou a sua caminhada, a sua jornada com o Senhor. Os irmãos conhecem a história desse homem maravilhoso, fantástico, mas que teve algumas dificuldades, dada a sua impetuosidade quando exercia seu ministério. E Jesus declarou, dizendo, alguns de vocês terão dificuldades, e alguns de vocês desistirão de me seguir. E alguém de vocês, um de vocês, há de me trair. E Pedro, como sempre se fazia presente, ele disse, todos podem negar ao Senhor, todavia eu não farei. Se for preciso morrer com o Senhor, eu morrerei. E naquela ocasião Jesus disse, Pedro, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aconteceu. Pedro arrependeu-se, chorou amargamente. Eu fico imaginando a consciência, o coração de Pedro depois de negar o seu mestre. Ele chorou amargamente, ele arrependeu-se. E depois, o Senhor Jesus Cristo o encontrou. Depois daquela traição, daquela negação, Pedro, muito triste, Jesus o encontrou. Jesus amoroso, misericordioso, paciente, cheio de amor, encontra-se com Pedro e disse, fez-lhe 3 perguntas.
prescutadoras: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, mais uma vez, fez a pergunta prescutadora: Pedro, você me ama? Ele respondeu: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E a terceira vez, Pedro, já desmontado emocionalmente, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu quero chegar a esse ponto. Então Jesus disse: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. 3 respostas e 3 incumbências: pastoreia minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas. E a partir daquele momento, então, Pedro tornou-se pastor de ovelhas. E agora ele escreve às suas ovelhas, aqueles irmãos dispersos da Ásia Menor, irmãos que estavam sofrendo horrores, perseguições, para animá-los e falar-lhes sobre a esperança, uma esperança viva, de uma coroa que estava reservada no céu. Começando lá no capítulo 1 de Pedro, Pedro falou exatamente sobre isso, da coroa que estava guardada àqueles crentes dispersos e perseguidos da Ásia Menor. E Pedro foi animando-os, trabalhando com eles, para que não desanimassem sob o fogo cruzado e as perseguições insanas contra eles, os cristãos. Aí Pedro pediu o seguinte aqui nesses versos 15 e 16. Pedia que os crentes, no contexto do sofrimento, que eles santificassem a Cristo em seus corações. Vamos entender essa palavra, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Essa parte B, ou melhor, essa parte A do verso 15. Santificar a Cristo em nossos corações, o que significa isso? E aqui é um ponto muito importante para todos nós. Aqui há uma situação de vida e de morte. Há uma situação de fidelidade e de infidelidade da nossa parte como cristãos. Ou nós vamos santificar a Cristo no nosso sofrimento, ou nós vamos nos apostatar da nossa fé em nosso sofrimento. Então Pedro, na verdade, vai ao ponto de se santifiquem a Cristo, não na mente de vocês, santifiquem-no no coração de vocês. Por que Pedro não afirmou dizendo que Cristo seja santificado na mente de vocês? Mas Pedro foi mais profundo, dizendo: santifiquem a Cristo no coração de vocês. Deixe-me então falar um pouco sobre essa questão. A nossa grande questão na vida cristã é exatamente o nosso coração. As coisas precisam sair da nossa mente e entrarem exatamente em nossos corações. Mente e coração caminham juntos. Precisam caminhar juntos. Nesse ponto de vista, nem sempre. Porque muitas vezes a nossa mente vai armazenar muitas coisas, e essas coisas não podem descer para os nossos corações. Elas precisam ficar em nossas mentes somente, mas não podem descer até os nossos corações. Porque muitas coisas armazenadas em nossas mentes, elas podem, na verdade, trazerem dificuldades para os nossos corações.
quantos pensamentos bons e quantos pensamentos maus passam pela nossa o quê? Pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro. Pastor, você está me dizendo então que a fé é irracional? Não, a nossa fé é altamente racional, porque ela tem um objeto. A nossa fé seria uma fé irracional se nós não tivéssemos um objeto. E qual é o objeto da nossa fé? É o Cristo revelado nas Escrituras. A revelação de Deus. Nós jamais conheceríamos Deus através da razão pura. A razão pura jamais conheceria Deus, jamais saberia de Deus. Nós só sabemos de Deus, queridos irmãos, porque Deus em Cristo se nos revelou. Amém? É pela a revelação de Deus que nós podemos conhecê-lo. E a sua revelação, ela está exatamente na natureza primeiramente. E ela está na palavra, a revelação especial. E a revelação de Deus também está em nossos corações, na natureza, na palavra, em nossas consciências. Deus se nos revela. Não poderíamos conhecer Deus apenas com a nossa racionalidade. Mas graças a Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Essa palavra, vimos a sua glória, significa que Ele se nos mostrou. Ele esteve conosco, Ele armou sua tenda entre nós. Ele passou 33 anos conosco. Ele caminhou conosco, tornou-se um de nós. Ele se nos revelou, e por isso que nós podemos conhecê-lo, não simplesmente racionalmente, mas podemos conhecê-lo também emocionalmente em nossos corações. Por isso que Pedro declara: santifiquem a Cristo no coração, e não simplesmente na mente de vocês. Cristo esteja na mente de vocês, é claro, mas Cristo precisa descer para o coração de vocês. Jesus falou no capítulo 19, versículo 15 de Mateus: é do coração que procedem o quê? Todas as coisas. A nossa questão é o coração. E nós precisamos santificar Jesus Cristo em nossos corações. O que significa isso? Santificar a Cristo em nossos corações significa honrá-lo, significa dar-lhe toda a primazia. Observe que coisa maravilhosa. Santificar a Cristo em nossos corações, portanto, é reconhecê-lo, amá-lo, honrá-lo em todas as nossas decisões. Tudo o que você fizer, tudo que você empreender, você precisa, na verdade, chamar Jesus, convidar Jesus para que entre com você nessa empreitada. Aí você estará santificando a Cristo em seu coração. Santificar a Cristo no coração significa, portanto, dar-lhe toda a honra, dar-lhe o primeiro lugar, reverenciá-lo e tê-lo como Senhor de nossas vidas de maneira absoluta. Nós apenas como servos e Ele como Senhor absoluto de nossas vidas. Eu não posso tomar decisões fora da vontade de Jesus. Eu não posso conduzir a minha vontade, a minha vida, digo melhor, ao meu bel prazer. Eu tenho um Senhor, eu tenho um amo, eu sou apenas servo, e eu preciso obedecer-lhe, de tal modo que toda glória, toda honra eu possa dar-lhe, porque Ele é o meu Senhor.
Santificar a Cristo significa reconhecê-lo em todos os ângulos de nossas vidas. Por exemplo, os que vão se casar precisam convidar Jesus para entrar nesse casamento a fim de que ele dê certo. Se você for mudar de uma casa, de um bairro para o outro, fale isso com Jesus. Se você vai concorrer a qualquer coisa da sua vida, um concurso qualquer, chame Jesus. Se você vai viajar para o exterior ou para dentro do nosso país, fale com Jesus. Em outras palavras, Jesus Cristo não pode estar dissociado da sua vida em momento nenhum. Isso significa santificar a Cristo, não abrir mão dele em nenhuma situação. Amém? Acontece que nós queremos fazer as coisas, nós decidimos, e depois da nossa decisão, sem convidar Jesus Cristo para que entre exatamente conosco nessa empreitada, nós nos damos mal. Quantas pessoas que caem em golpes, que caem em grandes esparrelas, dificuldades, porque entram no projeto sem falar primeiramente com Deus. Não podemos decidir nada em nossas vidas sem que nós santifiquemos a Cristo em nossos corações. Ou seja, sem que nós demos a Jesus Cristo o primeiro lugar em nossas vidas. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer empreitada, eu devo chegar e colocar isso diante dele, a fim de que ele possa me dirigir naquela empreitada. E nós, às vezes, não fazemos isso, e nós erramos muito. Santificar a Cristo em nossos corações, portanto, é dar-lhe toda a honra e reconhecer o seu senhorio. Observe o texto, verso 15. Pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor. Os irmãos observam essa palavra? Santificá-lo como o quê? Como Senhor. Isto é extremamente importante. Você tem um Senhor. Você precisa honrá-lo. Você precisa santificá-lo. Em outras palavras, santificar aqui significa tirar Jesus de qualquer outra coisa e colocá-lo junto de você. Santificar significa separar. Separe Jesus e encaixe-o na sua vida, nos seus projetos. Santificar a Cristo significa que você vai chamar Jesus, convidar Jesus para toda e qualquer empreitada na sua vida. E às vezes nós não fazemos isso e nós, o quê? Erramos. E depois diz, meu Deus, por que eu fiz isso? E Deus já falou na sua palavra, vocês fizeram isso porque vocês não me consultaram. Lembro-me da história bíblica, os irmãos também se lembram, dos Gebeonitas, lembram-se disso? Eles chegaram para Israel, Israel estava vindo do Egito em rumo a Canaã. Os Gebeonitas chegaram mal vestidos, pães velhos, pães já rotos, roupas rasgadas, e disseram, nós estamos vindo de um país muito longe, e nós queríamos estar com vocês, nós sabemos que vocês são povo de Deus, e Deus fará com que vocês passem sobre todas as nações, e nós queremos que vocês nos recebam, porque nós também queremos pertencer a esse povo. E acontece que Moisés não consultou a Deus, nem também os líderes consultaram a Deus e receberam os Gebeonitas deles. Passaram alguns dias, descobriu-se que eles, na verdade, eram vizinhos. E esse que era um problema tremendo para Israel. E Deus disse, vocês os receberam e vocês não me consultaram. E agora vocês não podem matá-los, porque vocês fizeram uma aliança com eles.
e vocês terão agora que engoli-los. E Moisés fez com que eles fossem rachadores de lenha e também aqueles que pudessem cuidar tirar água da cisterna. Tornaram-nos escravos, porque não consultaram a Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós não santificamos a Cristo em nossos corações e fazemos coisas que não podemos fazer e depois a nossa vida fica toda enrolada. Santificar a Cristo, volto a dizer, significa honrá-lo, tê-lo em primeiro lugar, dando-lhe primazia. Não tomar nenhuma decisão e não realizar nenhuma tarefa, nenhuma empreitada, sem que nós separemos Cristo, ou seja, que nós o convidemos para que Ele entre conosco naquela empreitada e depois então vamos realizá-la sob a direção dEle, que afinal de contas Ele é o quê? Senhor de nossas vidas. Não se esqueça disso. Você é escravo de Jesus. Você é servo de Jesus. Não decida nada sem santificá-lo. Em outras palavras, sem chamá-lo para dentro da empreitada que você está para encetar, para realizar. Isso é santificar a Cristo em nossos corações. Amém? Está claro isso? Desculpe-me a referência pessoal. Um dia eu decidi que ia me casar. Imagina os irmãos. Mas eu fiz o seguinte: eu passei 15 anos orando para me casar. 15 anos de oração. Para não casar errado. E graças a Deus casei-me muito bem. Amém? Quem conhecia a Selma aqui? Quem era a Selma para vocês? Uma mulher santa, mulher de Deus. 15 anos de oração para me casar. E casei com uma mulher maravilhosa, que me abençoou. E abençoou essa igreja, sim ou não? 32 anos ela dirigiu a música dessa igreja, com afinco, com coragem, com disposição, com santidade, com verdade, com conhecimento, com amor, conselheira de mulheres, e abençoou muitas mulheres, mas foram 15 anos de oração. E os irmãos sabem, está a Priscila aqui à minha esquerda, a minha primogênita, que Deus me deu, veio da Selma. Olha que bênção, Priscila. Priscila é ou não é uma bênção? Sim. É uma bênção. A Raquel, aqui, quem diria, tocando contrabaixo, meu Deus, tocando contrabaixo. A Raquel toca piano. A Raquel toca também violino. Mas a Raquel agora decidiu tocar contrabaixo. Eu fiquei de boca aberta, a Raquel tocando contrabaixo. Porque agora eu vejo essas duas mulheres, jovens, integradas na igreja. Deus me honrando, porque eu honrei a Deus. E Deus já disse: eu honro a quem me honra. Não há erro, gente, não tem como errar. Se você honrar a Cristo, se você santificar a Cristo no seu coração, Deus honra você também. Não há erro. Durante o meu ministério como presidente dessa igreja, por 48 anos, eu procurei santificar a Cristo em meu coração. E percebe, irmãos, que Deus me trouxe até aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. 78 anos, bonitão como estou ainda. Maravilha divina. Mente ainda forte, não esqueço nada, viu, pastor? Não esqueço não. Tudo isso é graça de Deus. Nada mérito pessoal, nada de mérito pessoal. Nada de mérito pessoal, nada. Graça
graça, somente graça, misericórdia. Eu procurei santificar a Cristo no meu ministério, e Deus me trouxe até aqui, nos deu um pastor maravilhoso, que é o pastor Wellington, e eu trabalho com ele com muita alegria, um pai querendo que o filho possa decolar. Deus preparou tudo e trouxe o pastor Wellington. Deus me honrou e a igreja está bonita. Olha que coisa linda, cheia a igreja, irmãos maravilhosos, irmãos novos, irmãos mais velhos. Deus cuidou da igreja, cuidou de mim, está cuidando do pastor Wellington, porque nós estamos santificando, nós estamos a Cristo em nossos corações. O nosso negócio desse púlpito é Bíblia, não é show, gospel. Não é teologia da prosperidade, não. O nosso negócio desse púlpito, é verdade, é pregar a bendita pessoa de Jesus, é santificar a Cristo em nossos corações como pregadores e levar os irmãos também a santificarem a Cristo no coração dos irmãos, e os irmãos serão abençoadíssimos, eu tenho certeza disso. Chega desses espetáculos gospels, chega dessas coisas, essa teologia de prosperidade, essas autoajudas. Não, santifique a Cristo no coração de vocês e vocês serão abençoados, não há erro nisso. Em outras palavras, convidem a Cristo para todas as empreitadas na vida de vocês. Não deixe Jesus fora de nada da vida de vocês. É isso que Pedro está falando, falou com os crentes da Ásia e fala conosco. Santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Por que na mente? Não, a mente pensa, a mente ela é racional, e o coração é onde o amor impera, é com o coração. Filho meu, dá-me o quê? O teu coração. Filho meu, dá-me a sua mente? Não. O trapalhão, sempre o trapalhão. Filho meu, dá-me o quê? Filho meu, dá-me a sua mente? Não, dá-me o seu coração. Porque se você deu o coração, observe o detalhe, quem dá o coração, dá tudo que possui. Quem dá o coração, dá a própria vida. Por isso Jesus declarou: quem me ama, guarda a minha palavra, e quem não me ama, não guarda a minha palavra. É questão de coração. Por isso que Pedro trabalha aqui não com a mente apenas, mas com o coração. Não se trata de irracionalidade, trata-se dessa junção mente e coração, para que Cristo seja santificado em nossas vidas. Ou seja, que nós separemos Jesus de tudo, separamos Jesus desse mundo. Este mundo é outro, esse mundo jaz no maligno, mas o nosso Jesus é nosso, e dele não abriremos mão. Amém? Vamos santificá-lo, ou seja, vamos separá-lo. Ele é nosso, dele nós não nos afastaremos, ainda que nos prendam, ainda que nos matem, nós não abriremos mão de Jesus. Nós não vamos deixar de santificá-lo em nossas vidas, porque se perdemos a vida aqui, nós vamos tê-la na eternidade. Isso está garantido. E os irmãos foram instruídos lá da Ásia: ainda que vocês passem por todos esses sofrimentos, todas essas pressões, que vocês nunca tirem Jesus do coração de vocês. Permaneçam com Jesus no coração. Sejam fortes, sejam corajosos, sejam denodados, sejam extremos, corajosos, firmes. Não abra mão. Santifiquem Jesus em qualquer situação. Santifiquem Jesus quando vocês forem crucificados. Santifiquem Jesus quando vocês forem amarrados e jogados numa fogueira. Santifiquem Jesus quando a espada atravessar o corpo de vocês
santifiquem Jesus quando tomar a família de vocês, santifiquem Jesus na perseguição, não abram mão de Jesus. Aconteça o que acontecer conosco, aconteça o que acontecer com a igreja sempre será vencedora. Lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse, nós vemos lá a vitória do Cordeiro e a vitória da noiva do Cordeiro. Lá no final, Jesus pisará todos os inimigos e a igreja triunfará com Jesus. O Apocalipse é a vitória do Cordeiro e a vitória da noiva do Cordeiro, que é a igreja. Os mártires, irmãos nossos que foram martirizados, nesse contexto aqui e outros contextos, todos eles estarão lá, porque morreram por amor a Cristo, santificaram Jesus nos seus corações, não abriram mão da fé, não abriram mão da esperança que eles tinham em Cristo. Prossegue o texto, 10h47, estou de olho no relógio. Pelo contrário, santifica a Cristo como Senhor no seu coração. Amanhã, segunda-feira, você estará no trabalho e você será chamado a santificar a Jesus no seu coração amanhã, porque alguém pode provocar você, chamar a você para explicar a sua fé, a razão da sua fé, e você deverá estar preparado. Vamos prosseguir o texto, você vai entender melhor. Pelo contrário, santifica a Cristo como Senhor no seu coração. Agora veja aí, seguindo o verso 15. Estando o quê? Sempre o quê? Preparados para o quê? Responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Há uma palavra aqui no texto muito importante, essa palavra, o verbo responder. Vocês têm essa palavra aí? Não? Tem não? Tem, está ali na tela. Olha que maravilha. Preparados para o quê? Fala comigo, preparados para quê? Para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O verbo, a palavra está aqui, responder, esse verbo aqui, responder, é uma palavra muito importante. É a palavra apologia. A palavra grega que foi traduzida para o português. Falhou. A palavra grega que foi traduzida para o português, a palavra responder está aqui, é apologia. Apologética é uma ciência de defesa da fé. E eu tive um professor muito bom de apologética no seminário, o saudoso pastor, mestre, professor Darcy Duzilek, foi meu professor de apologética. Apologética, na verdade, é uma ciência para a defesa da fé. Quem trabalhou primeiramente nisso foi Justino Marte, no final do primeiro século. Depois, no segundo século, Agostinho deu continuidade fazendo a defesa da fé. Porque a questão era essa: os crentes eram perseguidos porque eles recusavam a adorar a César e o panteão romano. Então diziam-se que eles eram heréticos, porque não adoravam o imperador e não adoravam os deuses do império. Eles eram chamados de traidores da pátria. Eram chamados de ateus. E agora Pedro disse: olha, vocês estejam preparados para responder a isto, para fazer essa apologia. Ou seja, responder, a palavra está aqui, no grego é apologia. Fazer a defesa, a apologia é a defesa da fé. Irmãos queridos, nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Pastor, mas ninguém mais respeita a Bíblia, não importa. A sua defesa há de estar fundamentada nas Escrituras Sagradas. É pela palavra, por isso que você precisa mergulhar na palavra. Você precisa mergulhar na palavra. Desafortunadamente, desgraçadamente,
A igreja brasileira é uma igreja analfabeta em Bíblia. Tantas misturas que nós temos. Os púlpitos estão sendo vazios. Os pastores, na verdade, pararam de pregar mensagens bíblicas e pregam mensagem de alta ajuda. E enchem a igreja de crentes, na verdade, mal preparados para o tempo e para a eternidade. Mal preparados para responder, fazer apologia, defesa da sua fé, não estão preparados, porque não tem fundamentação bíblica. Não sabe responder biblicamente. Não tem a capacidade de argumentar, fazer a defesa bíblica, aprofundar nos textos e mostrar, o texto sagrado diz isso. Mas eu não aceito a Bíblia. Ok, você não aceita a Bíblia, mas a Bíblia diz isso e eu creio nisso. Você tem direito de não crer, mas eu tenho direito de crer e defendo a minha fé. Eu santifico Cristo em minha vida. Amém? Não importa. Para isso, querido irmão, você precisa mergulhar nas Escrituras. Você precisa vir à escola bíblica dominical. Você precisa passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mergulhado nessa palavra. Pastor, mas eu não tenho tempo. Você está me dizendo que você não pode santificar a Cristo em seu coração? É isso que você está me dizendo? Quando os crentes me dizem, eu não tenho tempo, nós não temos tempo de mergulhar na palavra, de estudar a palavra, nós corremos muito. Eu pergunto, você parou e não quer santificar, separar tempo para estar com Cristo e separar tempo para esse Cristo esteja com você e você com Ele, de tal maneira que vocês, nessa comunhão, tenham condições de avançar e a igreja avançar e caminhar sob tantas perseguições? A nossa defesa da fé, nós podemos fazê-la com fundamento puramente bíblico. Mas para isso é preciso que vocês não fujam à responsabilidade de aprofundar-se nas Escrituras, a lê-las diuturnamente e a meditá-las e colocá-las em prática. Do contrário, vocês e eu, nós não teremos condições de fazer uma apologia da nossa fé. Volto a dizer, apologia é a defesa da fé. Os grandes da apologia, lá no início, primeiro século, final do primeiro século, depois, já no segundo século, foi Justino Mártir, depois Agostinho. Os irmãos podem entrar na internet e comprar esses livros sobre apologia, apologética, e os irmãos então verão como que aqueles homens trabalharam para defender a nossa fé. E hoje, nós devemos trabalhar para que nós defendamos também a nossa fé, mas com fundamento. Não adianta dizer, eu não sou contra a ideologia de gênero. Você se aprofunda nisso? A Bíblia tem resposta para isso. Não se pode dar banho na criança em bacias diferentes. Tem que ser bacia branca agora, não é isso? Não tem mais século, tem gente, tem pessoas, não interessa. A Bíblia diz que há homem e a mulher. Só isso. O que passar disso é de procedência o quê? Maligna, e pronto. Não ceda, ou seja, santifica a Cristo no seu coração, fazendo a defesa da sua fé, com fundamento na palavra. E para isso você precisa mergulhar na palavra. Quantos crentes que lêem a palavra assim, eu diria de relance? Não, temos que lê-la e meditá-la e praticá-la. Então, quando alguém pedir razão da nossa fé, nós podemos, com fundamento bíblico, defender exatamente a nossa esperança. A pergunta é, por que vocês, na verdade, têm essa história de uma outra vida depois dessa vida? Você vai explicar isso biblicamente. Nós somos partes do tempo, nós somos bios, mas nós somos soma. Sim, somos soma, mas somos também pneuma. Você percebe o que é isso? Soma é corpo, mas também nós somos pneuma. Somos bio sim, somos soma sim, mas também nós somos pneuma, ou seja, somos
pessoas que têm corpos físicos que voltarão à sepultura. Isso se soma, mas nós também temos uma alma, pneuma, e essa alma é imortal. Você sabe argumentar desse jeito? Sim ou não? Não, né? Então você tem que aprender. Nós somos muito mais do que pó, nós somos muito mais do que matéria, nós somos muito mais do que soma, muito mais do que corpo. Nós somos pneuma, uma alma imortal, no céu ou no inferno, ela perdurará por toda a eternidade. É isso que você tem que dizer. Você pode passar por esse caminho, você pode aceitar a ideologia de gênero, você pode aceitar qualquer coisa que o mundo diga, mas sabe de uma coisa: você é mais do que soma, você é pneuma, você tem uma alma e ela é imortal. No céu ou no inferno, ela vai permanecer e você vai chegar lá, porque você não vai escapar do juízo final. Aquele que está sentado no trono é Jesus Cristo. Ele vai julgar o segredo do seu coração, e tudo que você escolheu nessa vida, desprezando a Jesus, você responderá no juízo final, e há um céu para ganhar e há um inferno para evitar. Essa é a sua apologia. Amém? É a sua defesa. E eu estou correndo aqui para terminar. Eu tenho 3 minutos para terminar. Poxa vida. Aí o texto continua. Sempre preparados para responder. Sempre preparados para fazer o quê? Apologia, defesa da fé. A todos que pedis razão da esperança. Que esperança? Esperança da vida eterna. Você vai dizer: meu amigo ou minha amiga, se você não tiver esperança da vida eterna em Cristo Jesus, você será condenado ou condenado, e acabou a história. Não há como escapar disso. Ou você vai com Jesus para o céu, ou você vai com o diabo e os seus anjos para o inferno. Não tem como escapar disso. E você tem que entender: mas eu não aceito. Você pode até não aceitar, mas você vai enfrentar essa realidade. Defender isso com fé, com segurança. Agora, tem uma coisa importante aqui no texto, que eu quero discutir com vocês, ligeiramente. Eu vou dizer às pessoas: eu sou mais do que soma, mais do que corpo. Eu sou também o quê? Pneuma. Eu sou espírito. O corpo volta à sepultura, diz a Bíblia, capítulo 12 de Eclesiastes. Mas a alma, o espírito volta para Deus. Isto é irreversível. Você vai comparecer diante de Deus, quer você queira, quer não. Ainda que você esteja no fundo do mar, você sairá de lá. Ainda que você foi destroçado pela batida de carro, todos os seus ossos foram quebrados, você vai se juntar. Seus ossos vão se juntar. Ainda que você tenha sido queimado, carbonizado, Deus vai juntar isso e você vai comparecer diante do Bema. Do Bema, a palavra grega para tribunal. Bema, você vai chegar diante do Bema de Deus. Não tem como você fugir disso. Você pode aceitar toda e qualquer ideologias, mas o Deus eterno está no comando do universo, de todas as coisas, e você vai chegar perto dele para prestar-lhe contas. Ele é soberano e vai chamar a todos, e você, onde você estiver, no fogo, na água, em qualquer lugar, você sairá e vai comparecer diante dele para que você seja julgado. Você pode escolher o que você quiser nesse tempo, mas o mundo vai passar. O mundo passa e as suas concupiscências. Aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece? Permanece eternamente. Você quer passar com o mundo ou fazer a vontade de Deus e permanecer eternamente? É a sua apologia, a sua defesa. Temos que mostrar às pessoas a realidade que elas enfrentarão. Elas não têm que aceitar, mas você tem que fazer a defesa da sua fé, porque elas vêm a você com perguntas pejorativas, elas vêm para abusar de você, elas vêm para humilhar você, para saber se você sabe defender a sua fé.
e você precisa estar bem fundamentado na palavra para que você defenda a sua fé. Mas há uma coisa importante aqui, no verso 16, para terminar. Verso 16. Mas façam isso com o quê? Mansidão, temor, com boa consciência. De modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, e estes que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, fiquem envergonhados. A nossa defesa, a nossa apologia da nossa fé, há de ser feita desta maneira. Verso 16. De que maneira? Com mansidão. Não adianta brigar. Não. Eu escolhi ser lésbica. Ok, vamos conversar com a lésbica. Eu saí do armário. Saiu. Vamos conversar sobre isso. Com calma. Nós não vamos acusar ninguém, nada de acusação. Só vou mostrar que eu estou do outro lado. E por que eu estou? Por que eu estou do outro lado? Porque eu santifico a Jesus no meu coração. É por isso que eu estou do outro lado. Você está desse lado? Ok. Você escolheu esse lado? Ok. Mas eu escolhi Jesus. Eu quero Jesus. Porque eu o quero nesse tempo, para que eu possa tê-lo também na eternidade. Com mansidão, não precisa brigar. Vocês observaram que nessas eleições, quantas famílias brigaram? Sim ou não? Quantas famílias brigaram? Eu voto no presidente da oposição, ou voto no outro presidente que estava dirigindo. Famílias brigaram. Eu acompanhei famílias que se partiram, famílias que se partiram, igrejas que se partiram. Meus irmãos, vamos fazer um negócio, vamos santificar a Cristo em nossos corações, isso que vale a pena, e vamos fazer a defesa da nossa fé com mansidão, sem briga. Se alguém estiver em caminhos errados, aceitando todo tipo de coisas que aparecem, que hoje está nesse mundo, todo tipo de ideologia, tudo contra a Bíblia, todos contra Deus, todos contra a igreja, que nós tratemos esse assunto com calma, com tranquilidade. O que eu tenho que fazer? Simplesmente santificar a Cristo em meu coração e defender a minha fé com mansidão, sem brigar, sem atacar, sem preconceito. Não precisa de preconceito. É só mostrar quem nós somos e por que nós somos. Só isso. Com mansidão, diz o texto sagrado. Sempre faça isso com mansidão e temor, com boa consciência. Aqui, uma coisa importante. Eu devo andar com a minha vida tão bem ajustada, uma vida tão santificada, uma vida no altar de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, de tal maneira que quando eu falar com alguém para defender minha fé, a minha consciência precisa estar limpa. Amém? Se eu não tiver uma vida que condiz com aquilo que estou defendendo, isso na verdade, queridos irmãos, é uma hipocrisia. A minha consciência precisa estar limpa para que eu faça a defesa da minha fé. Porque se a minha consciência não estiver limpa, ou seja, se a minha vida não estiver condizente com a minha defesa, alguém vai dizer: olha quem está falando, você faz isso, e você está me dizendo isso? Não, eu tenho que estar com a minha consciência o quê? O que diz o texto? Faça isso com mansidão, temor e com boa o quê? Consciência, de modo que ninguém fale mal de vocês. Se falar mal de mim, falem mal de mim, mas a minha consciência deve estar o quê? Limpa. Se eu prego contra adultério, eu não posso ser um adúltero. Se eu prego contra a corrupção, eu não posso ser um corrupto. Se eu prego contra alguém que fala mentira, eu não posso ser mentiroso. Mas eu devo tratar isso, eu como cristão, cheio do Espírito Santo, com mansidão, e deixar que as pessoas façam as escolhas delas. E eu santifique Jesus no meu coração, dizendo: eu vou por aqui, eu vou com Jesus, porque Jesus é melhor. Amém?
que cada um de nós aqui, com mansidão, santifique a Jesus Cristo em nossos corações. Ou seja, que nós separemos Jesus de todas essas sujeiras, de todas essas coisas que vêm do inferno, que nós separemos Jesus. Santificar é separar, que nós tiremos Jesus disso, e que nós coloquemos Jesus no lugar dele. Como que é isso, pastor? Ou seja, que nós digamos, Jesus é assim, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, da sua boca nunca saiu uma palavra que não fosse verdadeira. Ele é absolutamente perfeito, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o meu Deus, e eu fico com Ele e ao lado dele, e que o mundo vá para o inferno se quiser, mas eu fico com Jesus. Essa é a sua defesa. Eu concluo dizendo, queridos irmãos, façamos isso com mansidão. Lá no seu trabalho não brigue com ninguém, dê o seu testemunho, mantenha a sua consciência limpa. Alguém vai olhar para você e vai dizer, ela é crente sim, ela é cristã de verdade. Durante 3, 4 ou 5 anos que trabalhou aqui, desculpe a expressão, só para os irmãos entenderem, ele ou ela nunca pisaram na bola. Amém? Aí você fala com a consciência limpa, e daqui a pouco alguém vai se envergonhar de maltratar você, terá vergonha de tratar você mal, porque você é uma pessoa cuja consciência é limpa, cujo coração santifica a Cristo, ou seja, dá honra a Jesus. Você na verdade não negocia os seus princípios, não negocia sua fé e não abre mão da esperança da vida eterna, sempre olhando para Jesus, aguardando a sua vinda. Você não abre mão disso, e na verdade isso envergonha aqueles que nos atacam, porque nós cremos em Jesus. Mas é preciso que nós tenhamos aqui uma consciência limpa, e que jamais deixemos de santificar Jesus em nossos corações. Jesus em primeiro lugar. E deixa o mundo caminhar. Deus está no controle. Todos terão que comparecer perante o bema de Deus, e cada um receberá aquilo que fez por intermédio do corpo. Quem semear na carne, da carne colherá corrupção, e quem semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Portanto, vamos continuar santificando a Cristo em nossos corações, porque o nosso futuro é brilhante. Louvado seja Deus.